Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar me assistindo, mas estamos aqui mais uma vez, eu, Silméria, com o nosso Café com Palavras, né? Vamos em mais uma meditação no dia de hoje, aquilo que o Senhor trouxer para nós através do nosso livro, né? Café com Palavras, através da Bíblia, através daquilo que Deus tem me dado enquanto eu estou conversando com vocês. E vamos nos colocar com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para falar comigo e com você hoje, né? E agora no começo do vídeo eu quero pedir a você que compartilhe o meu canal no YouTube, que passe aí para o seu WhatsApp, para os seus amigos, para os vizinhos, e que é muito importante que você deixe seu like. Lá tem aquele dedinho para cima, para baixo, e esse like é importantíssimo, porque quando você se inscreve no canal e se põe inscrito, receber todas as notificações, você vai estar recebendo todos os dias a notificação dos nossos vídeos. E também vai estar engajando para que possa chegar a mais pessoas estas palavras que podem abençoar e muitas das vezes mudar a história de uma pessoa através de você, através do seu compartilhar, através daquilo que Deus vai fazer na tua vida, porque Ele sempre faz algo através da nossa vida. Vamos começar hoje. Hoje a nossa devocional será o propósito da vida. Começaremos. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Metas me dizem onde posso chegar. Propósitos me levam além do que posso imaginar. Diversos filósofos, ao longo da história, refletiram sobre o sentido da vida. Uma questão que naturalmente toma o imaginário humano há muitos séculos. No entanto, essa resposta não está dentro de nós, especialmente porque somos seres criados por um Deus perfeito, que delimitou um propósito para cada um de nós e nos adotou como seus filhos. Ao reconhecermos nossa filiação, abrimos as portas para viver plenamente em alinhamento com os planos de Deus. Paulo, ao falar sobre sua jornada espiritual, deixa evidente a paixão que tinha por seus propósitos, de modo que deixou todo o seu passado para trás e se entregou plenamente para viver com intensidade os planos e os sonhos de Deus. Vejo que focar exclusivamente no eu é um grande problema. Apesar de ser a direção que a sociedade tem tomado atualmente, a vida de pessoas inspiradoras sempre está associada a quanto a amavam e serviram e se entregaram e foram generosos, cumprindo seu propósito. Não só o quanto os bens acumulavam. Direcionar a vida é um caminho de autossatisfação e muito perigoso, e nos leva a viver de forma vazia, buscando prazeres momentâneos e acabando por nos desvirtuar dos planos de Deus para nós. Viver com foco em Deus não significa ignorar o que acontece na terra. Pelo contrário, é compreender que quando focamos no que é eterno e buscamos primeiramente o reino de Deus e as suas justiças, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Por isso, convido você a seguir a direção e o chamado que Deus tem, que levará a viver dias incríveis cumprindo o seu propósito nessa terra. Eu quero dizer para você hoje, nessa palavra, que viver o eu, muitas das vezes, é muito complicado, querido. Porque se vivermos somente no eu, pensamos só em nós. Eu quero, eu vou fazer, vai acontecer, eu. E o Senhor, Ele nos chamou para o todo, não só para o eu. O Senhor, Ele nos chamou e Ele nos filiou. Nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, temos que ter um coração como Deus, um coração de amor, de bondade, de justiça, muitas das vezes, mas um coração amoroso, um coração que não pensa somente em si, mas que pensa no todo,
no coletivo, na sociedade, naquele que está do teu lado, direito, esquerdo, no teu irmão, na tua mãe, no teu pai, no teu ente querido. Pensar no coletivo. E como nós vimos aqui hoje, verdadeiramente, a palavra nos fala sobre isso. Fala sobre nós, quando nós nos disponibilizamos a fazer aquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu quero que você saiba que a cada um de nós foi dado um propósito nessa terra. Uns têm o dom de escutar, o outro tem o dom de falar, o outro tem o dom de acalmar, o outro tem o dom da palavra, o outro tem o dom de abraçar. E, consecutivamente, os dons são dados a cada um de maneira que Deus escolheu. E também, não só os dons desta maneira de você agir, mas os seus dons e habilidades no teu trabalho, os teus dons e habilidades naquilo que você se propõe a fazer, naquilo que você se propôs a estar presente de corpo e alma, como servir ao Senhor. Se você se propor a servir a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a intensidade que há em você, os propósitos deles na sua vida vai se cumprir, porque você se entregou a Ele. Como disse aqui Paulo, quando ele se dedicou a fazer aquilo que o Senhor chamou, ele amava a obra de Deus, ele fazia intensamente, ele fazia o melhor, ele fazia tudo o que era possível para agradar a Deus, como nós temos que fazer o possível para estar agradando ao nosso Pai. E também, aqui vivendo na terra, o possível para fazermos o melhor para o nosso próximo, o melhor no nosso trabalho, o melhor em tudo. Porque quando nós amamos aquilo que fazemos, nos dedicamos e temos amor, tudo dá certo na nossa vida. Você já parou para pensar que quando muitas das vezes nós entramos numa loja para trabalhar, vamos dar um exemplo. Eu entrei naquela loja como uma vendedora, mas a minha dedicação e o meu amor é tão grande que os patrões vão estar observando ali o meu trabalho. E obviamente e claramente eu vou ser promovida. Por quê? Porque eu estou me dedicando, porque eu estou fazendo o melhor, porque eu quero dar o melhor de mim naquele trabalho. E assim, consequentemente, se você tem a sua casa, se você cuida da sua casa, se você mantém a sua casa é um lugar de aconchego, é um lugar onde as pessoas chegam e gostam de ficar, gostam de estar presente, é porque você está se dedicando e dando o melhor de si para aquilo. Se você tem um casamento e você dá o melhor de si para o seu casamento vai ser maravilhoso, porque você está se doando a ele. E vice-versa, tem que ser uma mão de via dupla, porque também o seu companheiro necessita se dedicar a você. Você já percebeu que quando só um quer, as coisas não vão adiante? Quando um só quer ir adiante, fazer algo, aquilo não dá certo. Mas quando os dois estão em acordo, quando estão juntos, os propósitos da vida vão acontecendo. As coisas vão melhorando, as coisas vão reagindo, as situações vão mudando. Agora imagina ainda mais quando nós nos dedicamos ao Pai, ao Senhor nosso Deus, aquele que nos adotou como filho, aquele que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Imagina bem, se você se dedicar verdadeiramente à obra de Deus e o que Ele tem na tua vida. Querido, aqui eu não estou falando, como sempre vou dizer mais uma vez, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de rótulos, eu não estou falando disso, eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus Cristo, eu estou falando do teu compromisso espiritual com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu não estou falando de denominação, rótulos, religião, não. Eu estou falando de você e do seu
cumprimento da sua vida com Deus, aquele que te deu a oportunidade de levantar hoje pela manhã e respirar. Eu quero dizer para você que você já nasceu com um propósito, você já nasceu com um chamado, você já nasceu com algo para você e que eu não vou conseguir ser capaz de fazer esse algo, porque ele é seu, ele não é meu. Esse dom foi dado a você e não foi dado a mim. Eu quero dizer a você que quando nós confiamos em Deus, colocamos Ele à frente de tudo, abrimos nosso coração para os propósitos dele na nossa vida e cremos, tudo acontece de maneira como Ele planejou. E alguns vídeos atrás eu acho que eu disse isso, né? Os planos de Deus não são os meus. Aquilo que eu acho não é aquilo que Deus acha. Aquilo que eu quero, muitas das vezes, não é aquilo que Deus quer. E a gente precisa entender isso. Porque, como mãe, eu quero dar sempre o melhor para minha filha. E se eu puder dar, eu vou dar. Sempre o melhor dentro daquilo que eu posso. Porque eu amo a minha filha. Imagina o Senhor Jesus. Imagina como Ele te ama. Imagina como Ele quer cuidar, como Ele quer zelar e como Ele quer dar o melhor para você. Muitas das vezes nós não entendemos o melhor de Deus. Muitas das vezes nós relutamos no melhor de Deus. Muitas das vezes nós não compreendemos aquilo que Deus está nos pedindo. Mas um pouquinho ali à frente nós vamos entender os propósitos de Deus. Porque as coisas às vezes não são no momento, naquele exato momento que as coisas estão acontecendo, nós não entendemos o chamado propósito. Mas um pouquinho à frente, nós compreendemos o que Deus tem para cada um de nós. Hoje eu quero dizer para você que além de você meditar, né, em Filipenses 3,14, eu quero levar você também para ir lá em Gênesis 22. E eu quero que você leia Gênesis 22. Gênesis 22 nos diz, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Queridos, olha aí. Você imagina, você não poder ter um filho. São anos e anos e anos e anos e anos e anos e muitos anos de vida tinha aquele homem e ele não podia ter filhos. A sua esposa não podia ter filhos. Eles não tinham filhos. De repente, Deus deu de presente para eles aquilo que eles mais queriam, um filho. Mas, queridos, dá para entender que um pouco mais à frente, Deus pediu para que ele sacrificasse o seu filho. Olha só que palavra profunda. Eu quero que você depois debruce-se sobre a palavra de Deus, lá em Gênesis 22, leia com atenção, pede ao Espírito Santo para esclarecer o teu coração esta palavra, para que você venha entender como ela é tremenda. Aqui, queridos, Deus sabia o propósito dele, que ele não deixaria que aquela criança fosse morta, não. Mas ele queria testar a fidelidade, a lealdade e o propósito que ele tinha colocado na vida de Abraão. Quando ele pediu essa criança de volta, imagina o coração de Abraão. Mas ele não titubeou, porque ele creu no Senhor, ele creu nas promessas, ele creu naquilo que Deus tinha feito na vida dele, que era ter dado aquele filho. E ele foi e levou aquele filho para sacrifício. Ele levou, queridos. Debruce-se sobre essa palavra e leia. Ele foi até o fim. E ele, no finalzinho, ali no auge do sacrifício, quando ia acontecer, o Senhor proveu. O Senhor trouxe à tona e proveu ali o cordeiro para estar no lugar daquela criança. E eu quero que você se debruce e leia esta palavra que é maravilhosa e que nos ensina muito, porque nos ensina a ter fidelidade e confiança no Senhor, no propósito que Ele tem para mim e para você. Mas, queridos, para que isso aconteça, é necessário você olhar ao redor.
como disse aqui na leitura, todos os homens e mulheres de Deus que têm sucesso se colocaram no propósito de estudar, de buscar, de querer, de agir, de fazer e de confiar que ia acontecer o propósito que Deus tinha na vida de cada um. Quando um médico é chamado, Deus tem um propósito na vida dele. Ele estuda muitos anos. Quando um advogado é chamado, ele estuda muitos anos para que ele chegue ali. Eu quero dizer para você que são vários médicos, não são? Vários advogados, vários faxineiros, várias domésticas, várias lojistas, vários balconistas, vários açougueiros, vários de tudo, variedade no mundo secular de trabalho e variedade na obra do Senhor, vários pastores, vários obreiros, várias diaconisas, vários missionários, vários membros, vários obreiros, mas todos são diferentes um do outro, porque depende muito de você levar a sério o propósito que Deus tem para você naquela obra, independente do que seja. Se você confiar no propósito e você quiser e ter certeza daquele propósito que foi colocado na tua vida, tudo vai dar certo, tudo vai cooperar para o bem daquele que crê, tudo vai chegar onde tem que chegar. Por quê? Você creu no propósito. Quando você faz alguma coisa, ou trabalha em alguma coisa, ou se dedica a alguma coisa que alguém está te obrigando a fazer, e que não é o teu chamado, não é o teu propósito, aquilo não é bem feito. Aquilo não é feito com excelência. Aquilo não é feito de maneira correta, porque não é o propósito que você queria, não é o propósito que Deus tem para a tua vida. E é isso que eu quero que você se debruce hoje e pense no teu coração, na sua mente, no seu coração. Pense no propósito que Deus tem para você, no chamado que Deus tem para você, independente da área da sua vida. Na área da matéria, do trabalho, na área de cuidar, na área de estar presente na vida de alguém, dentro da sua casa e dentro da casa do Senhor, naquilo que você se propôs a fazer ao servir ao Senhor. Faça com excelência, faça com o propósito do teu chamado. Exemplo, suponhamos que você está na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, mas o teu chamado é para ser um ministro de louvor. E alguém vem e quer te botar para tomar conta de crianças. O teu propósito e o teu chamado não é esse. Não faça para agradar a homens. Não faça para agradar ao outro do teu lado. Faça para agradar ao Senhor e será feito com excelência o teu chamado. E você tem o livre-arbítrio de se comunicar e dizer: esse não é o meu chamado, pastor. O meu chamado é esse. Esse não é o chamado que eu tenho, não é o que eu vou poder me dedicar de corpo e alma e que eu vou poder me debruçar sobre com alegria, porque não é isso que eu tenho no meu coração. Eu gosto de cantar. Eu sei louvar perfeitamente, o Senhor me deu uma corda vocal abençoada, mas o Senhor quer que eu só pregue e eu não tenho o dom de pregar. Você pode pedir ao Senhor. A muitos são dados vários dons, mas é necessário que você entenda, compreenda, ouça o propósito e o chamado de Deus na tua vida, para que as coisas aconteçam. Para que você vá até onde o Senhor quer que você vá. Como foi Abraão, até o fim ali. Ele foi com o filho dele. Imagina bem, querido, você juntar os teus servos, juntar a lenha, juntar o fogo, juntar tudo, pegar aquela criança e falar com a sua mãe: ela vai comigo até ali, fazer ali um sacrifício. Mas aquela criança foi com seu pai com alegria,
porque não sabia o que estava acontecendo. Mas imagina o coração daquele homem. Imagina como ele estava, sabendo que o Senhor pediu a ele em sacrifício o seu filho. Mas ele se propôs em retidão e amor a Deus sobre todas as coisas e confiança no Senhor a fazer o propósito qual ele foi chamado. E ele se dirigiu ao monte com aquela criança. E durante um período do caminho, aquela criança disse: papai, eu estou vendo tudo. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo tudo sendo preparado, mas eu não estou vendo o cordeiro. E o que aquele pai respondeu àquele filho? Deus proverá para si o cordeiro, aleluia. Ele creu, queridos, ele confiou, ele teve confiança no propósito que Deus tinha na vida dele, sem saber qual era o destino final, porque ele não sabia, mas ele cria dentro de si. Lá dentro ele falava: o Senhor vai prover, o Senhor me deu, ele não vai tirar, o Senhor é fiel, mas eu sou fiel ao Senhor e à sua palavra. Se ele me deu e me pediu de volta, eu vou devolver. Mas, queridos, no momento final, quando ele levantou ali para matar o seu filho, foi dado a ele a ordem: pare, porque em ti eu vi fidelidade. Ele viu, o Senhor viu fidelidade. O Senhor viu e propôs a ele, ao coração dele, que ele tivesse aquela alegria, aquele momento de ver ali que Deus preparou o cordeiro para o sacrifício. E ele não precisou sacrificar o seu filho, como foi chamado lá atrás, mas ele não duvidou. Leia essa palavra, queridos. Eu vou falar para você de novo, Gênesis 22. Leia a Bíblia toda, é muito maravilhoso. Leia a palavra do Senhor, porque ela te leva além. Se envolva nela. Procure estar meditando nela para você entender muitas coisas, para você ver que os propósitos da nossa vida de hoje está toda aqui na palavra. Tudo que acontece e que tem acontecido está aqui na Bíblia, que é um manual para cada um de nós. Independente, querido, da sua religião, a Bíblia é um manual de vida. Eu não sei se vocês já ouviram uma história de um homem muito rico e muito sábio, e que foi feito uma biblioteca no nome dele. E essa biblioteca, quando ela foi construída com milhares de exemplares de livros maravilhosos, livros lindos e tremendos, perguntaram a ele aonde ele queria que colocasse aquela Bíblia. Aonde eu posso colocar a Bíblia? E ele respondeu: em qualquer lugar, porque se ela for escondida no mais profundo dos livros, debaixo de todos, ela é a palavra de Deus e vai se sobressair sobre todos os livros que aqui estão. E se ela ficar no mais alto, também da mesma maneira, porque a palavra de Deus não tem igual. A palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus não é uma historinha, não é um conto de fadas, não é escrita pela mão de um homem qualquer. A palavra de Deus é uma bússola. Eu não sei qual é a sua religião, em que você crê, mas eu quero te dizer que a palavra tem poder para mudar a história de qualquer ser humano. Porque o meu Deus diz que a palavra dele é vida e é viva. E ela traz mudança, e ela traz transformação, e ela traz renovação. E eu quero que você, hoje, neste dia, guarde esta palavra no teu coração. Eu quero que você crie o hábito de ler, nem que for um pouquinho. Muitas das vezes é complicada a palavra, você não entende, porque você precisa pedir a Deus, o Espírito Santo, que te esclareça, que te dê sabedoria para entender o que aqui está escrito. Mas eu quero te dizer que se você se dedicar um pouquinho a querer Deus em você, na sua vida, na sua intimidade, na sua casa, nos seus problemas, no seu lar, no seu casamento, entre você e seu filho, entre você e seu familiar, entre você e o seu negócio, entre você e o seu trabalho, tudo é diferente. Eu quero dizer para você
que eu conheço algumas pessoas de sucesso, mas que amam de verdade o Senhor Jesus. Eu conheço muitas pessoas de sucesso que se propuseram a fazer algo e que faz com excelência. Independente de religião, querido, independente de quem ele seja, de quem ele é, a quem ele serve ali, se ele está na casa do Senhor ou não, ele se propôs a fazer algo e ele fez em excelência e ele faz em excelência. E o coração que trabalha em excelência, Deus se agrada muitíssimo disso. Por isso eu quero dizer para você, esteja com teu coração no propósito daquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. É muito difícil, muitas das vezes, entender o propósito de Deus na nossa vida. O chamado, o querer dele. Mas eu aprendi e tenho aprendido a cada dia da minha vida que viver com Jesus não é uma coisa que eu possa dizer assim, é uma coisa normal, cotidiana, banal. Não, é surpreendente, porque Deus tem feito na minha vida grandes coisas e Ele quer fazer na tua também. Ele tem abrido portas onde não há portas, Ele tem feito milagres, Ele tem feito prodígios e maravilha, Ele tem me surpreendido todos os dias, Ele tem feito coisas acontecer que tem me deixado assim, transpassada de ver as coisas que o Senhor tem feito, queridos, e são coisas grandes, coisas lindas, e não são só bênçãos. Eu não estou dizendo aqui só de vitórias, como eu disse ontem, não é viver uma vida só de abundância, é lutas, é provas, são coisas que parece que vai dar errado, são coisas que parece que não vai acontecer, são coisas que parece que estão turvas, mas quando chega lá no propósito final daquilo que Deus tem para você, tudo dá certo. E eu quero que você guarde esta palavra nesta hora, que você guarde no seu coração, que você medite, em Gênesis 22, que você esteja guardando o propósito que Deus tem para você na sua vida, em todas as áreas da sua vida, carnal, espiritual, sentimental. Eu quero que você guarde os propósitos de Deus. Eu quero que você guarde os sonhos de Deus para você. E eu quero que você tenha calma, porque os propósitos de Deus, eles não saem da linha. Eles são retos, verdadeiros, fiéis, e vai acontecer da maneira que Ele quer, mas também da maneira que você se dedicar a esse propósito. Tudo que nós nos dedicamos sai em excelência, sai perfeito, porque a dedicação ao propósito traz a perfeição daquele propósito na nossa vida. Entendeu, queridos? Que você possa guardar esta palavra, que você possa ter ela no seu coração, que você tenha uma noite, um dia, uma manhã abençoada, uma madrugada, não importa o horário que você vai ver. Eu quero agradecer você que está me seguindo também lá no TikTok. Eu vi lá que eu estou tendo muita visualização. Eu quero pedir a você novamente, se inscreve no meu canal, dá o seu like, passe esse vídeo adiante. Muitas das vezes há uma pessoa aí do seu ladinho precisando ouvir algo e o Senhor pode usar você para esse propósito. Esse é um dos propósitos. O propósito de levar. Muitas das vezes aquilo chega na minha casa um sapato de presente, mas aquele sapato não cabe no meu pé, mas ele cabe no pé da minha filha, ele cabe no pé de uma irmã, ele cabe no pé de uma tia, de uma mãe. E eu tenho um propósito com aquele sapato, entregar a quem ele cabe no seu pé. E hoje eu quero falar com você. Você tem o propósito de levar a palavra, o propósito de entregar aquilo que Deus tem dado a você através da minha vida, pela misericórdia do Senhor. Leve esse propósito adiante. Leva ele para alguém que está precisando. Compartilhe o vídeo, não vai te custar nada.
E muitas vidas podem ser abençoadas, mudadas, transformadas através de uma simples palavra. Porque eu não sou aqui preletora, eu não sou uma pessoa que vim aqui pregar e fazer e acontecer, não. Eu vim aqui somente compartilhar com você aquilo que eu tenho ganhado de Deus, aquilo que tem preenchido o meu coração e a minha alma, aquilo que tem me feito ir adiante em meio às provas e às lutas, aquilo que tem me feito caminhar, aquilo que tem me feito ver milagres acontecer, aquilo que tem me feito ter gratidão a muitas pessoas e aquilo que tem me feito ver a mão de Deus estendida sobre a minha casa e sobre a minha família. E eu quero que esta mão também esteja estendida sobre a sua casa e sobre a sua família, debaixo do propósito que Deus tem para você. Tá bom, meu querido? Mais uma vez eu te agradeço. Estamos aqui com o nosso cafezinho gostoso, muito gostoso, que nos leva, né, a ter força diante das coisas da vida. E mais uma vez eu quero te agradecer e que você esteja comigo aí no próximo. Um grande abraço, um grande beijo e que Deus possa te abençoar e falar no seu coração através desta palavra.